Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, mesmo assentados, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 5. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 5. Meus irmãos, eu quero começar uma série de estudos, a partir da semana que vem, com a temática do Espírito Santo. Então, eu gostaria de começarmos a estudar sobre o Espírito Santo, claro que não de forma exaustiva, mas pelo menos de forma central. E eu queria sugerir o seguinte aos irmãos: se você tiver dúvidas sobre o Espírito Santo, escreva no papel, coloque no gasofilácio, coloque para o pastor Vitor, aí você coloca a sua dúvida, vai chegar até mim, e aí a gente vai saber mais ou menos como direcionar os estudos, para que a gente tenha um embasamento melhor na Bíblia. Então, se porventura você tiver alguma dúvida sobre o Espírito Santo, você pode anotar a sua dúvida, colocar no papel aí, escrever o meu nome, colocar no gasofilácio, vai chegar até mim. Aí eu já saberei mais ou menos quais são as dúvidas e a gente pode ir mostrando a partir da palavra. Então, na próxima quarta-feira, a gente já começa a estudar dessa forma. Meus irmãos, eu gostaria que cada um lesse comigo aqui, a partir do verso 19. Segundo Reis 5, a partir do verso 19, diz assim: Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas, da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na sua casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura, não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Meus irmãos, nós estamos lendo um texto e essa narrativa tem muito a nos ensinar. Eu queria pensar com os irmãos então sobre essa situação onde o servo de Eliseu fica leproso. O que esse texto aqui tem a nos ensinar? Eu queria pensar com os irmãos sobre coisas que são bem sérias. O contexto é o seguinte: tinha um homem chamado Naamã, que era um comandante do exército sírio. E Naamã, sendo um homem de grandes conquistas, ele era leproso. Aí uma menina que ele sequestrou de Israel, que estava na casa dele, disse que se ele estivesse junto a Eliseu, Eliseu o curaria. Aí Naamã, desesperado na sua lepra, ele vai até Eliseu. E ele vai com uma grande comitiva. Ele vai com muitas riquezas. Ouro, prata, tinha mais de 10 talentos de prata. Quando ele chega até Eliseu, muitos aqui já conhecem a situação, Eliseu providencia a cura. Naamã, feliz por estar curado, Naamã, grato,
Naamã quer presentear Eliseu pela bênção que ele recebeu. E Eliseu fala: olha, eu não quero nada seu, pode ir embora. E Naamã insiste: não, pega aqui alguma coisa, pega ouro, pega prata, pega vestes festivais. Eliseu fala: eu não quero nada. O fato é que, diante disso, Naamã volta. E no que Naamã está indo, o servo de Eliseu pensa consigo: Eliseu não aceitou nada daquele Ciro. Tão certo como vive o Senhor, eu vou atrás do Ciro e vou receber alguma coisa da mão dele. E acontece o que vocês viram. Ele recebe. Quando ele volta, Eliseu pergunta: onde é que você foi? O servo diz que não foi a lugar nenhum. Aí Eliseu fala: não, você foi. Você foi junto porque o Espírito do Senhor me mostrou. E já que você pegou o tesouro de Naamã, você também vai pegar a lepra de Naamã. Você e sua família vai ficar leprosa para sempre. O que esse texto quer nos ensinar, meus irmãos? Em primeiro lugar, quer nos ensinar a seriedade do pecado. Tem uma doutrina na Bíblia chamada amartiologia. A martiologia quer dizer origem, efeitos, consequências do pecado. Na Bíblia tem algumas maneiras de ilustrar pecado. E uma das maneiras no Velho Testamento é por meio da lepra. No Velho Testamento, lepra é símbolo do pecado. Por quais razões? Porque assim como o pecado é humanamente incurável, a lepra era humanamente incurável. Assim como o pecado é contagioso, a lepra era contagiosa. Assim como a lepra deixa aquela parte insensível, o pecado torna o homem insensível. E assim como a lepra é degenerativa, assim como a lepra cada vez vai corroendo mais e mais o corpo do homem, o pecado é degenerativo. E por fim, a lepra fazia com que o leproso ficasse distante da sua comunidade. O leproso tinha que ficar longe de tudo e longe de todos. Assim como a lepra separa o homem da comunidade, o pecado separou o homem de Deus. Então, em primeiro lugar, essa passagem aqui quer nos falar da seriedade do pecado. Assim como Naamã, apesar de ser um grande conquistador, de ser um homem famoso, ele tinha um grande problema que tirava toda a sua alegria. Assim é o pecado na vida do homem. E assim como aquela lepra, se não fosse tratada, corroeria mais e mais Naamã, o pecado, se não for tratado, corrói mais e mais o coração do homem. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, essa passagem quer nos falar a seriedade do pecado. Pecado é terrível. E, infelizmente, nós devemos constatar que nos dias de hoje, os homens perderam o medo de pecar. Minha infância, a frase "Papai do céu castiga" tinha significado. Minha adolescência, saber que Deus castigava pecado despertava temor. Hoje eu posso dizer com muita liberdade que da porta da igreja para fora e da porta da igreja para dentro, parece que pecado não desperta mais temor nas pessoas. Não estou falando da realidade de todos, estou falando de uma realidade geral. Mas, meus irmãos, eu quero dizer que além do pecado ser terrível, existe uma coisa pior do que o pecado. O que é pior do que o pecado? Pecar. Saber que o pecado é terrível é importante, mas isso deve me levar a entender que já que o pecado é terrível, eu não devo pecar. Gease é servo de Eliseu. E se você acompanhar a história até aqui, você perceberá que Gease já viu grandes coisas, Deus fazendo por meio de Eliseu. Tem uma passagem onde Eliseu fala: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver o que eu estou vendo. Os olhos de Gease se abrem e ele vê miríades de anjos. Então Gease, discípulo de Eliseu, tinha grandes experiências espirituais. Mas apesar das tremendas experiências espirituais, ele ainda não havia se dado conta da seriedade do que é pecar. E meus irmãos, pensando na mensagem central do texto,
a seriedade do pecado, pior ainda, a seriedade de pecar. E tem uma terceira coisa que ainda é pior do que essas duas. O que é pior do que o pecado? O que é pior do que a seriedade de pecar? É a atitude que você tem quando você peca. Então esse texto mostra essas três coisas. A seriedade do pecado na lepra. A seriedade de pecar na atitude de Gease. E a seriedade da atitude depois que se peca. Eu queria pensar nisso, meus irmãos, pelo seguinte. Nós temos a tendência de procurar na Bíblia aqueles modelos positivos. Aqueles modelos que nós queremos seguir. E é importante que façamos assim. É importante que peguemos um Paulo e procuremos imitar aquilo que glorificou a Deus na vida de Paulo. É importante que peguemos um Enoque e procuremos imitar aquilo que glorificou a Deus na vida de Enoque. Mas veja, tão importante quanto buscar acertar onde os servos de Deus acertaram, também é importante evitar errar onde muitos homens na Bíblia erraram. Guarde isso no coração. Tão importante quanto buscar acertar onde aqueles acertaram, é importante evitar errar onde outros erraram. Eu queria pegar aqui a situação de Gease para a gente evitar errar onde Gease errou. Em primeiro lugar, dá uma olhada no versículo 20. Versículo 20 diz aqui: Gease, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã de da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Meus irmãos, em primeiro lugar, veja como é que a narrativa começa. Gease disse consigo. Onde é que o pecado começa? Começa aqui, ó. Começa aqui, ó. Primeiro lugar, Gease, mundo debaixo da pele. Ele consigo. Ficou maquinando, ficou conjecturando, ficou considerando sobre o que ele faria acerca disso. Lá em Tiago, também em João, vai dizer que o pecado vai começar na nossa cobiça. Vai começar no nosso desejo. Vai começar nos nossos olhos. Jesus Cristo, uma vez ele estava na casa de uns fariseus e ele foi comer sem fazer a lavagem cerimonial que as pessoas faziam. E aí os fariseus escandalizados, ele fala: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. E ele fala que o que sai da boca é inveja, homicídio. E ele fala que isso tudo procede do coração. Meus irmãos, a primeira coisa que a gente tem que aprender aqui é que o nosso coração, ele é enganoso. E porque ele é enganoso, ele é uma fábrica de maldades. Nós precisamos entender a seriedade do pecado não como algo fora de nós, mas como algo dentro de nós. De tal forma que Paulo diz: miserável homem que sou. Nosso maior inimigo não é o diabo. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque o diabo, ele pode me tentar, mas ele não pode me forçar a pecar. O pecado é algo que eu acabo decidindo fazer. Então aqui com Gease diz que ele consigo. Olha, até o momento era só ele e Deus que sabiam. E ele ali ficou maquinando. O que a gente começa a considerar aqui? Quando a gente considera a possibilidade de pecar, quando a gente fica pensando no pecado, o que a gente vai fazer? A gente começa a ver as vantagens que o pecado nos traz. A gente começa a ver o quanto que o pecado ali está sendo atrativo. E a gente começa a alimentar o desejo de pecar no coração. E nisso daqui a gente encontra motivos para pecar. A gente vai argumentando conosco mesmo. Chega uma hora que fica difícil dizer se é o diabo que está jogando o pensamento na nossa mente ou se somos nós mesmos que queremos alimentar esse pensamento. Então a gente fica encontrando motivos, a gente encontra justificações e a gente vai além.
a gente minimiza a seriedade no namoro. O que tem? Eu estou namorando com ela, ela está namorando comigo, a gente já vai casar mesmo. A gente começa a minimizar, a encontrar razões. E a gente começa a racionalizar no casamento. Ah, não, mas é que meu marido é desse jeito mesmo, não adianta. Minha esposa não muda. A gente, dentro do nosso coração, a gente vai se fortalecendo para o mal. Foi assim que começou com Gease. Nisso daqui, meus irmãos, a gente precisa entender alguns versos que a gente conhece muito bem. A palavra de Deus é viva e eficaz, como uma espada afiada de 2 gumes, que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Quando você começa a pensar certas coisas, quando certas coisas começam a tomar forma na sua mente, você precisa pegar a palavra de Deus e permitir que ela, como uma espada de 2 gumes, ela apta para discernir esses pensamentos e essas intenções do coração. Isso é de Deus? Isso é do diabo? Isso é dessa carne pecaminosa? Você de repente está passando por crise no casamento e você fica pensando em divorciar. Pega a palavra de Deus. Pela palavra de Deus, o que divórcio é? Espada de 2 gumes. Deixa ela discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós, como igreja, nós somos uma comunidade. Como comunidade, nós vivemos juntos. E, infelizmente, acontece muito das pessoas chegarem na igreja cheia de carências emocionais. Nessas carências emocionais, elas querem ser tratadas de uma maneira especial. E, às vezes, do jeito que elas querem ser tratadas, elas não são. E aí elas começam a maquinar coisas no coração. Amargura contra um, mágoa contra outro, ressentimento contra aquele outro. E às vezes alimenta antipatia sem motivo nenhum. É hora de você pegar esse pensamento que você tem acerca de alguém na igreja, acerca de alguma família, acerca de algum líder. Pegar esse sentimento que você tem e permitir que a palavra de Deus, como uma espada afiada, ela discirna os pensamentos e as intenções do coração. Meus irmãos, Gease, ele era discípulo do profeta. Até aqui você diria que ele era salvo. Hoje eu tenho minhas dúvidas. Mas até aqui você diria que ele era salvo. O que acontece? Apesar de tantas experiências espirituais, ele começou a maquinar pecado no coração. Como é que está seu coração, meu irmão? Como é que está seu coração, minha irmã? Para pensar como foi que a coisa começou com Gease. Ele precisava entender que a seriedade do pecado deveria levar ele a ter medo de pecar. A palavra do Senhor diz, Paulo falando, que nós precisamos pegar todo pensamento altivo e levar cativo até a obediência de Cristo. Paulo fala que ele tinha que pegar todos os pensamentos dele, não podia ser de outro. E ele tinha que pegar esses pensamentos e levá-los cativos até a obediência de Cristo. Era uma situação militar da época. Um exército, quando derrotava o outro, levava aquele outro exército cativo. Como é que era isso? Colocava um gancho nessa parte aqui do queixo, como faz com um peixe. E com aquele gancho puxava o derrotado pela corda. E trazendo aquele derrotado, trazia até o general. E colocando o derrotado cativo por aquele gancho diante do general, o general ia dizer se aquele derrotado era para viver ou para morrer. Então a pessoa trazia o derrotado cativo e dizia: general, esse vive ou esse morre? Aí o general fazia assim ou fazia assim, assim vivo, assim morto. Paulo está dizendo que ele tinha que pegar os seus pensamentos e cativá-los, derrotar os pensamentos e trazer esses pensamentos até o general, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo ia dizer se o pensamento deve viver ou se o pensamento deve morrer. Se Gease pegasse esse pensamento que ele está tendo agora e levasse até a presença do Senhor, concorda que o futuro de Gease seria diferente? Meus irmãos, estamos fazendo isso? Estamos fazendo isso?
Será que muita coisa que estamos permitindo acontecer em nossas vidas, em nossos lares, no nosso círculo de comunhão, será que certas coisas não estão acontecendo porque a gente está permitindo que pensamentos sejam alimentados e levados adiante? O salmista, ele quando fala, tu me sondas e me conheces, no final ele fala assim, Senhor, que tu me sondas e me conheces, vê se é em mim algum caminho mau. Senhor, tu que me sondas, tu que sabes o que está na mente, o que está no coração, vê se é em mim algum caminho mau, guia-me pelos caminhos eternos. E lá no Salmo 19, o salmista termina dizendo assim, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Com Geazi começou aqui. Ele disse consigo, está tendo um pensamento de adultério no seu coração? Você está alimentando esse pensamento? Leva ele para diante de Cristo. Deixa a palavra discernir. A palavra vai dizer que é pecado. Se é pecado, tem que ser repreendido. Está havendo amargura? Está havendo desejo pelas coisas do mundo? Está havendo desagrado pelas coisas espirituais? Meus irmãos, Geazi, ele vai nos ensinar a seriedade que é pecar. E esse ensino é algo que nós precisamos aprender para evitar o exemplo de Geazi. O que Geazi mostra então? Primeiro ele mostra espírito de insubmissão. Ele fala, meu senhor Eliseu não aceitou receber nada desse Ciro. Em primeiro lugar, ele se rebela contra o seu senhor. Meu senhor Eliseu não quis fazer isso, mas Eliseu é cabeça dura. Eliseu não sabe ser profeta. Eliseu, ele percebe que às vezes a gente depende de uma viúva, depende de uma sunamita, e está aqui agora um meio da gente ter recursos, e Eliseu não quer receber o dinheiro. Em primeiro lugar, espírito de insubmissão. Quem é o profeta? É Geazi ou Eliseu? Se o profeta é Eliseu, submeta-se à voz do profeta. Submissão, meus irmãos, princípio cristão. E nisso ele tem um espírito de divisão. Eliseu está indo para um lado, ele quer ir para o outro. Nisso daí ele acaba querendo dividir do que Eliseu está fazendo. Guarda no seu coração, divisão nunca é de Deus. Divisão nunca é de Deus. Deus, ele nos deu um espírito para que por esse espírito sejamos unidos e não divididos. Podemos pensar diferente? Devemos, porque cada um tem uma identidade. Mas pensar diferente não quer dizer ser dividido. Eliseu agiu de uma maneira, Geazi não concordou, Geazi podia perguntar assim, ô Eliseu, qual é a razão? Mas não agir com espírito de divisão. Indo adiante, ele se entrega à ganância, e ele menospreza o Ciro Naamã. Esse Ciro, esse gentil, se fosse judeu eu deixava passar, mas já que é gentil, tem que dar alguma coisa. Versículo 21, olha o que acontece. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, vai, tudo bem? As perguntas da Bíblia, elas são tão didáticas, elas são tão pedagógicas. Vai, tudo bem? Meus irmãos, algo que eu fico maravilhado em Deus, é que Deus sempre nos adverte antes de pecar. Deus não nos deixa pecar às cegas. Ele sempre nos dá um toque antes. Essa pergunta, vai tudo bem? Vocês vão perceber depois que foi o Senhor que direcionou essa pergunta aí. Lembra quando Caim, ele antes de matar Abel, Deus fala, Caim, por que descaiu o teu semblante? Caim, por que você está desse jeito? Deus antes dá um toque. Lembra de Davi? Davi olha pela janela e ele vê uma mulher seminua. Aí ele pergunta, quem é aquela mulher? E alguém fala, aquela é a mulher de Urias, o heteu. Sempre há uma advertência antes. Nós precisamos aprender uma coisa muito importante, meus irmãos. Precisamos aprender a dar ouvidos às advertências de Deus. Sermos sensíveis. Vai tudo bem?
Esse é o caminho. Jonas, depois de fugir da presença de Deus, de passar por uma tempestade em alto mar, de ser engolido por um peixe e ser cuspido por esse peixe, Jonas vê uma coisa tremenda: uma nação inteira se convertendo. Jonas fica indignado. Deus aparece para Jonas e pergunta assim: é razoável a tua ira? Olha Deus perguntando: é razoável? Você tem motivo para isso? Deus nos convida para o diálogo. Deus nos convida para a reflexão. Vai tudo bem? Gease me ensina que quando eu alimento o pecado no meu coração, eu me endureço para a voz de Deus. Resposta que Gease está. Versículo 22, ele diz assim, versículo 21 ainda. Vai tudo bem? Verso 22. Ele responde: tudo vai bem, meu senhor, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas, da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata, 2 vestes festivais. O que está acontecendo com Gease? Ele alimentou o pecado no seu coração. Ele não quer parar para refletir do que ele está fazendo. E agora ele se endurece. Nesse endurecimento, ele perde sensibilidade para com a seriedade do pecado. Ele pratica mentira premeditada. Ele premeditou a mentira. Essa história que ele está contando, 2 discípulos dos profetas chegaram de repente, estão passando necessidade. Tudo mentira orquestrada. Olha como é que o nosso coração tem uma facilidade para maquinar o mal. Nosso coração tem uma capacidade para mentir e para criar todo um enredo nessa mentira. O que ele faz então? Ele vai extorquir dinheiro. E ele vai extorquir dinheiro em nome da obra. São os discípulos dos profetas. Em nome dos necessitados. Os discípulos dos profetas estão passando necessidade. E em nome de Deus. São discípulos dos profetas do Senhor. Isso tudo para benefício próprio. Seriedade do pecado, meus irmãos. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E o pecado é interessante que na hora ele vale a pena. Na hora o pecado vale a pena. Porque ele pediu 1 talento de prata. Naamã fala: não, rapaz, leva 2. Ele fala: não, fica um só. Aí Naamã insiste com ele e fala: leva 2. Não parece que valeu a pena? Todo pecado, meus irmãos, na hora parece que vale a pena. Provérbios fala que as águas furtadas, elas são doces. Provérbios fala que água furtada é doce. Interessante que água, ela é insípida. Água não tem sabor. Só que Provérbios vai dizer que se é furtada, então na hora é doce. Porque o pecado na hora parece que vale a pena. Não foi assim com Eva? O texto diz que ela viu que aquela árvore era agradável, desejável para dar entendimento. Pecado na hora parece que vale a pena. O adultério na hora parece que vale a pena. A fornicação na hora parece que vale a pena. A maledicência, a fofoca, a mentira, na hora parece que valem a pena. Precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos ser sensíveis para entender que pecado é terrível. A Bíblia fala que ao homem há caminhos que parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. Versículo 24 mostra uma coisa aqui interessante. Verso 24 diz assim: tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos, os depositou na casa, despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou, pôs diante do profeta, perguntou-lhe Eliseu: de onde vens? Gease respondeu: teu servo não foi a parte alguma. O que ele faz agora? Ele esconde. Algo para você pensar. Tudo o que você precisa esconder, começa a pensar se não é errado. Tudo o que você precisa esconder, tudo que você não pode ser transparente, não pode ser claro, começa a considerar se não é errado. A Bíblia fala que Sansão, ele está indo por uma vinha, vem um leão até ele,
ele mata o leão. Aí no outro dia ele volta ali e na carcaça do leão tem um enxame de abelhas que fizeram uma colmeia de mel. Aí ele pega o mel, um favo de mel, e ele sai comendo. Quando ele encontra os pais, ele dá o mel para os pais. Só que o texto diz que ele não fala para os pais onde foi que ele pegou o mel. Por que ele não contou? Porque ele era nazireu. Como nazireu, ele não podia estar numa vinha. E como nazireu, ele não podia se aproximar de um cadáver. O leão estava na vinha e o leão estava morto. Tudo o que a gente precisa é esconder. Começa a considerar se não é errado. Marido precisa esconder celular da esposa? Mulher precisa esconder celular do marido? Meu celular precisa ter senha porque a minha esposa não pode ver o que está nele? O celular da minha esposa precisa ter senha porque eu não posso ver o que está no celular dela? Por que eu preciso esconder? Começa a considerar, meu irmão. Tudo que você tem que esconder, para pensar se não está errado. Meu filhinho, a escola dele tem o dia do brinquedo. E o dia do brinquedo é na sexta. E como toda criança, ele fica desejando que chegue logo a sexta. Para quê? Porque sexta-feira é o dia do brinquedo. Aí outro dia eu fui levá-lo na escola e ele falou: pai, hoje é sexta? Não, filho, hoje é quarta. Hoje não é dia do brinquedo? Não, filho, não é. Ele foi lá escondido, pegou um brinquedo e colocou na bolsa. Aí eu estou indo para a escola, eu fui abrir a bolsa para ver se tem um lanche. Aí eu falei: ô Dé, e esse brinquedo aqui? Ele: ô pai, não conta para tia não. Ele sabe que é errado, por isso que ele está escondendo. Meus irmãos, sabe qual a diferença do adulto e da criança? É que o adulto consegue disfarçar melhor. A diferença é essa: o adulto consegue disfarçar melhor. Será que eu realmente preciso esconder as coisas? Indo adiante. Versículo 25. Eliseu pergunta para Geazi: de onde vens? Duas coisas em Deus. Primeiro é que ele nos adverte antes: vai tudo bem? E a segunda, ele nos dá a oportunidade da confissão depois. O Deus maravilhoso que nós temos. Então Deus, ele adverte antes. Aí a gente não aceita a advertência e a gente peca. Ele vai nos dar a oportunidade de confessar. Não foi assim com Caim? Primeiro ele fala: Caim, por que descaiu o teu semblante? Caim não aceitou a advertência, ele vai e mata Abel. Quando Caim volta, Deus fala assim: Caim, onde está teu irmão? Onde está teu irmão? Olha a oportunidade da confissão. Deus é maravilhoso. Deus, na sua misericórdia, no seu andar segunda, terceira, várias milhas com a gente, ele nos adverte antes e ele nos dá a oportunidade de confessar depois. E está aqui Eliseu perguntando: Geazi, de onde vens? De onde vens? O pecado é sério. Pior do que o pecado é pecar. E pior do que pecar é a atitude que nós temos quando pecamos. Porque o crente, ele mostra que tem vida com Deus quando foge do pecado, mas também como reage quando peca. A maneira que ele reage, ele mostra se ele é sensível à voz de Deus ou não. Porque o camarada, quando ele realmente tem vida com Deus, ele não quer esconder pecado, ele não quer encobrir. Só que Geazi não é esse tipo de pessoa. Geazi fala assim: o teu servo não foi nem a uma parte e nem a outra. Ele ainda coloca de uma maneira espiritual: o teu servo. Gente, eu já vi pessoas jurarem em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E vai em cima, vai embaixo, está mentindo. A gente não quer botar dedo na ferida, mas dá vontade de perguntar: rapaz, você não jurou em nome de Cristo? A gente não quer colocar dedo na ferida, mas paremos para pensar: de onde vens? Meus irmãos, abracemos as oportunidades de confissão. Abracemos as oportunidades de abrir o coração com Deus, de abrir o coração com o povo de Deus. Tem uma prática que eu não sei por que não existe mais nas igrejas: a prática de confessar os pecados. Não era assim lá em Atos?
As pessoas vinham em momentos de avivamento, confessando os seus pecados, abrindo o coração, dizendo: eu pequei, eu estou errado. De onde vens? De onde vens? A Bíblia vai dizer o seguinte: quem encobre a transgressão jamais prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. E a Bíblia diz mais. A Bíblia diz: aquele que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, será quebrado sem que haja cura. Gease é um homem que era discípulo do profeta, viu coisas maravilhosas. Ele viu um morto ser ressuscitado. Lembra do filho da viúva, do filho da sunamita? Ele viu que o menino ressuscitou. Ele viu que uma sunamita estéril engravidou. Ele viu miríades de anjos. Ele viu machado flutuando. Ele viu pão sendo multiplicado, porque Eliseu também multiplicou pães. Só que mesmo tendo tido tantas experiências espirituais, o coração dele era duro quanto à voz de Deus, era duro quanto à seriedade do pecado. E ele insiste em dizer: teu servo não foi nem uma parte e nem a outra. Primeira reação de alguém duro no pecado é a negação. Nega. Caim fala para Deus: sou eu o guarda-costas de meu irmão? Foi até estúpido com o Senhor, né? Sou eu o guarda-costas de meu irmão? Porque a primeira reação é essa. O fato é que Eliseu vai dizer algo para Gease que a gente precisa parar para pensar nisso. Olha o verso 27. Desculpa, o verso 26 ainda. Diz assim: porém ele lhe disse: porventura não foi contigo em espírito, não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Lembra quando Naamã vira e pergunta assim: vai tudo bem? Eliseu está dizendo que o espírito dele foi naquele momento e presenciou isso daí. Meus irmãos, aquele vai tudo bem de Naamã, eu creio que foi o Espírito de Deus que fez Naamã perguntar. Naquele momento o Espírito de Eliseu já estava ali testemunhando a situação. Naquele momento. Ali foi o Espírito de Eliseu. Com você é o Espírito do próprio Deus. Comigo não é o Espírito de Eliseu, é o Espírito do próprio Deus. E aqui eu vejo que Gease é um tipo muito comum de cristão. É um tipo muito comum de cristão. É aquele tipo que professa o nome de Cristo, mas que não tem consciência da presença do Espírito de Cristo na vida dele. É aquele tipo de cristão que professa que é habitado pelo Espírito, mas que não tem consciência da presença do Espírito com ele. Tu me sondas, me conheces, sabes do meu assentar e do meu levantar. Palavra não chegou na minha boca e tu já conheces. Se eu cavar no abismo a minha morada, o Senhor está. Se eu fizer no mais alto a minha cama, nem dali eu fujo da tua presença. Quer dizer, o Espírito do Senhor é conosco sempre. Só que Gease realmente achou que naquele momento ele podia fazer alguma coisa e passar despercebido ao profeta de Deus. O Espírito do Senhor tem sido com você, meu irmão. E esse Espírito do Senhor ser com você é uma bênção, porque a presença dele, a companhia dele, a proteção dele, mas também é uma séria advertência. O Espírito do Senhor está comigo. Isso tem que me trazer alegria, mas também tem que me trazer muito temor. O Espírito do Senhor está comigo acessando a internet junto. O Espírito do Senhor está comigo nas minhas conversações. O Espírito do Senhor está comigo no meu namoro. O Espírito do Senhor está comigo no meu relacionamento com o sexo oposto. Isso tem que despertar em mim algum tipo de atitude. Finalizando, meus irmãos, a lição final, e para mim eu acho que é a mais séria de todas. Olha o verso 27. Verso 27 diz assim: portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Ele pediu 1 talento de prata
Naamã insistiu para ele pegar 2. Não foi assim no início? Pediu 1 talento, Naamã insistiu para ele pegar 2. E Eliseu fala que além do talento de prata, que ele pegou vinho, que ele pegou olival, que ele pegou servos e servas. Então na hora parece que a coisa foi bem lucrativa. Bem lucrativa. Na hora ele achou que o pecado valia a pena. Mas o que Provérbios fala? Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo, caminhos de morte. Geazi está aprendendo de uma maneira muito dolorosa essa importante lição. É impossível você desfrutar o prazer do pecado sem sofrer as consequências do pecado. Meu irmão, guarda essa lição. Se até agora não deu para guardar muita coisa na mente, guarda isso daqui. É impossível desfrutar o prazer do pecado sem sofrer as consequências do pecado. Eu creio que a lição principal desse texto é nos levar a entender a seriedade de pecar. É nos levar a entender que o pecado tem que nos causar medo. Eu tenho medo de pecar, porque ele traz consequências. E são consequências terríveis, danosas. Na hora, Geazi achava que o pecado valia a pena, recebeu 2 talentos de prata. Agora ele está percebendo que aquela prata era maldita. Agora ele está entendendo por que Eliseu não quis a prata de Naamã. Agora ele está percebendo o seguinte: todo tesouro de Naamã não vale a pena, porque pecado não compensa. Todo tesouro de Naamã não é suficiente para aquilo que eu estou passando agora. Meus irmãos, algo para nós pensarmos aqui. Veja bem, Geazi, quando ele pegou a prata, foi algo temporário. Ele pegou, voltou o caminho dele e guardou a prata. Só que a lepra que ele vai ter agora é permanente. O prazer do pecado é temporário. O prazer de uma aventura sexual, 1 semana, 2, 1 mês, é temporário. As consequências, permanentes. Eu sou casado. Hoje eu tenho liberdade para olhar para minha esposa, para olhar para os meus filhos, para olhar para a família da minha esposa, para olhar para a minha família. Como pastor, eu tenho liberdade para olhar para a minha igreja e tenho liberdade para olhar para os meus amigos e os meus colegas de ministério. Se acontecesse de eu permitir a miséria do pecado na minha vida, eu sei, o Senhor me perdoaria, porque a graça do Senhor é maior que qualquer pecado. Só que ficariam consequências. A liberdade que eu tenho de olhar para minha esposa já não teria a mesma. A liberdade de olhar para os meus filhos já não seria a mesma. A liberdade de olhar para a família dela, de olhar para a minha família, de olhar para a minha igreja, de olhar para os meus colegas. Meus irmãos, será que isso não deve despertar em nós temor, medo do pecado, entender a seriedade disso? O prazer que o pecado oferece é temporário, só que as consequências são permanentes. Eliseu está falando: olha, a lepra vai ficar com você para sempre. E algo mais para a gente perceber aqui: o pecado que Geazi cometeu foi sozinho. Ele foi sozinho, ele pensou sozinho, ele pegou a prata sozinho. Aí Eliseu está dizendo: olha, essa lepra vai ser sobre você e sobre seus filhos. A lepra não é só sua não, Geazi, é sobre você e sobre seus filhos. Quer dizer, eu cometo pecado sozinho, só que as pessoas que eu amo, as pessoas que me amam, sofrerão as consequências do pecado junto comigo. Na nossa lógica, nós devíamos pensar assim: bom, já que Geazi cometeu o pecado sozinho, ele sozinho tem que pagar. Bom, tem um senso de justiça, mas as pessoas que me amam, será que elas não vão sofrer por me verem sofrer? As pessoas que eu amo, será que não vão sofrer por me verem sofrer? E já que existe uma esfera de atuação que é da minha responsabilidade, aqueles que estão debaixo da minha esfera de atuação não vão sofrer juntamente com o meu pecado? Qual é a mensagem principal desse texto? A mensagem principal desse texto é a seriedade do pecado. A seriedade de pecar.
a seriedade da minha atitude quando eu peco. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor, vamos resgatar algo que se perdeu ao longo do tempo: medo do pecado, medo de pecar, medo de Deus por causa do pecado. Dá uma olhadinha no que acontece. Quando Geazi diz que iria até até Naamã, no versículo 20, ele fala: tão certo como vive o Senhor, eu vou pegar alguma coisa de Naamã. Ele não falou isso em nome de Deus? Tão certo como vive o Senhor. Deus está falando para ele agora o seguinte: olha, você vai pegar, não vai ser só a prata não, você vai pegar muito mais do que a prata. Foi em meu nome que você fez? Você vai aprender uma coisa: com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Meus queridos irmãos, eu sou muito feliz com a vida da maior parte das pessoas daqui da igreja. E eu gostaria de aqui no dia de hoje compartilhar coisas assim que elevasse a nossa alma, que nos deixasse radiantes. E tem muito na Bíblia que nos eleva e nos deixa radiantes, não é errado compartilhar. Só que já há algum tempo que eu vinha refletindo sobre a vida de Geazi, a seriedade disso. Discípulos que andam com o profeta, que testemunham coisas espirituais, mas que parece que algumas coisas não impactam, não mexem. Por causa disso eu quis compartilhar isso com os irmãos, que de alguma forma seja algo do Senhor para a minha vida, para a vida de cada um de vocês, que de alguma forma seja algo que nos leve a fugir, a correr de pecar. E se for o caso de algum de nós ter permitido alguma atitude errada, que nos leve a nos quebrantar, a nos humilhar, a não nos endurecermos no pecado, pelo contrário, confessarmos ao Senhor, porque quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Deus abençoe os irmãos, muito obrigado pela atenção. O pastor vai dar um aviso, mas só eu frisar uma coisa. Márcio Brito é filho da irmã Dete. Ele sofreu um infarto tem 12 dias mais ou menos, e amanhã ele vai fazer uma angioplastia. Aí eu queria pedir aos irmãos para orarem pelo Márcio Brito. Obrigado. Nós tivemos hoje com ele lá no hospital. Ele já saiu da UTI, está no quarto, mas vai fazer essa angioplastia. Então, orem pelo Márcio, 41, 42 anos, né? 43 anos, teve um infarto violento. Então, orem pelo menino, para que o Senhor o abençoe. Irmãos, vamos nos colocar em pé. Eu quero encerrar orando. E primeiro agradecer ao Senhor esse estudo. Nós pastores gostamos de pregar mensagens assim, como falou, compartilhar muitas coisas. Mas se analisarmos a mensagem do Velho Testamento e no Novo, o Velho Testamento diz assim: sobe lá na torre e clama a pleno pulmões. Quer dizer, confronta o povo com a realidade. O pecado às vezes se mostra de uma maneira muito atraente e no fim é como uma cobra venenosa. Então a mensagem no Velho Testamento é clamar. O profeta é chamado para clamar, dar o brado. E no Novo Testamento, o pastor é chamado para falar e não se calar. Prega a palavra. Então, graças a Deus, a vida de Geazi nos trouxe esses ensinos para tomarmos cuidado e colocar isso em prática e oferir as bênçãos do Senhor. E terminando, irmãos, os adolescentes, às vezes as pessoas vêm aqui comprar as coisas nos bazares. Os bazares é para ajudar em várias partes da obra. As organizações, tem uma parte do bazar que vai para os missionários, e às vezes as pessoas ficam muito restritas para não andar com dinheiro na rua, então vai ter um cartão aí, que deve ser o cartão lá da maquininha. Me falaram que ia ter cartão. Aí os irmãos, tem muita coisa nova, e ajuda os irmãos a comprarem coisas para os seus filhos, coisas boas com precinho bem módico.
Deus e Pai, bendito seja o nome do Senhor por tudo que aprendemos aqui. Nos ajude, Pai, não somente ouvintes, pelo amor de Jesus Cristo, que não sejamos somente ouvintes da palavra, mas praticantes, meu Pai, praticantes, para alcançarmos misericórdia. Em nome de Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares. Bendito seja Ele. Amém. Deus tem irmãos, tem um chazinho lá embaixo, e que Deus abençoe cada um. Graças a Deus pelos irmãos que aqui estão.